Mical foi a filha mais nova do rei Saul. A história de Mical ficou conhecida na Bíblia especialmente por ela ter se tornado a primeira esposa de Davi. E neste vídeo você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Mical. O nome Mical provavelmente significa quem é como Deus. O texto bíblico registra que o nome da esposa de Saul era Ainoã, e embora Saul tenha tido outros filhos com pelo menos uma concubina, é muito provável que Mical era mesmo filha de Ainoã. E a Bíblia diz que Mical tinha uma irmã mais velha chamada Merabe. E quando Davi começou a ser aclamado em Israel após ter derrotado o gigante Golias pelo poder do Senhor, o rei Saul passou a invejá-lo. Saul sabia que Deus era com Davi, mas mesmo assim queria destruí-lo. Além disso, quando Golias ainda estava desafiando os israelitas, o rei de Israel prometeu dar sua filha em casamento ao homem que conseguisse derrotar o guerreiro filisteu. E foi nesse contexto que o rei Saul considerou dar Merabe, a irmã mais velha de Mical, em casamento a Davi, com a condição de que Davi lutasse contra os filisteus, na esperança de que ele acabasse sendo ferido em batalha. Inicialmente Davi declinou da ideia, alegando que não estava à altura de ser o genro do rei. Seja como for, por algum motivo desconhecido, Saul também simplesmente mudou de ideia e entregou Merabe em casamento a outro homem. Depois, Saul foi informado de que Mical, sua outra filha, havia se apaixonado por Davi, e em sua mente perturbada pelo ciúme, ele vislumbrou que aquela união poderia lhe favorecer. Isso porque Saul tramou uma verdadeira armadilha como condição para que Davi pudesse desposar Mical. Novamente, Davi considerou não ter o status necessário para pertencer à família do rei, mas de forma astuta, Saul contornou essa situação. Como Davi não tinha condições de pagar o dote pela princesa, basicamente Saul exigiu como dote que Davi matasse e circuncidasse 100 filisteus. Obviamente, Saul acreditava que Davi seria morto naquela missão, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, Davi não apenas sobreviveu ao plano de Saul, mas ao invés de matar e circuncidar 100 filisteus, ele matou e circuncidou 200 homens inimigos. Então, diante da bravura de Davi, Saul não teve outra opção a não ser aceitar Davi como genro. E dessa forma, Davi e Mical se casaram, e o jovem guerreiro israelita passou a integrar o ambiente da corte de Israel. Mas mesmo após o casamento entre Mical e Davi, o rei Saul continuou odiando o próprio genro. O texto bíblico informa claramente que Saul temia Davi e o tinha como inimigo. Enquanto isso, o nome de Davi ficava cada vez mais estimado em Israel. E a loucura de Saul piorava mais e mais, a ponto de ele procurar diretamente um meio de matar Davi. Inclusive, numa certa ocasião, após Davi ter conseguido uma grande vitória contra os filisteus, Saul tentou matá-lo com uma lança, mas Davi conseguiu escapar. Porém, na mesma noite o rei Saul enviou mensageiros à casa de Davi com ordens para matá-lo pela manhã. Mas Mical soube da trama de seu pai contra Davi e o avisou a tempo de fugir. A Bíblia registra que naquela mesma noite, Mical desceu Davi por uma janela para que ele não fosse morto pelos homens de Saul. Depois, Mical colocou na cama de Davi uma estátua coberta por um manto e uma pele de cabra em sua cabeceira. Então, quando os servos de Saul chegaram, Mical disse a eles que Davi estava doente na cama. Os mensageiros de Saul então voltaram diante do rei e Saul novamente enviou seus servos à casa de Davi para lhe capturarem. E quando os homens de Saul entraram na casa, viram que na cama de Davi havia apenas uma estátua coberta. Diante disso, Saul até questionou Mical pelo fato de ela ter ajudado Davi, e Mical mentiu a Saul dizendo que Davi tinha ameaçado matá-la caso ela não o ajudasse. Mas àquela altura, o plano de Saul já tinha sido frustrado. Mical era filha de Saul, mas seu compromisso primeiro era com seu esposo, Davi. Além disso, o ódio de Saul por Davi era injustificável. Davi não havia feito nada contra Saul. Na verdade,
Davi despertava o ciúme do rei de Israel apenas por ser ele mesmo. Mas o relacionamento entre Mical e Davi foi muito conturbado. Aparentemente, no início de seu casamento, Mical e Davi se relacionavam muito bem. Porém, quando Davi teve de fugir de Saul e passou a viver como um fora da lei, arbitrariamente Saul tomou Mical e a deu como esposa a outro homem chamado Palti. Mais tarde, depois da morte de Saul, Davi conseguiu o apoio de Abner, que havia sido comandante do exército de Saul em Israel, para assumir o reino unificado, e a primeira coisa que Davi exigiu foi o retorno de Mical. Abner atendeu à exigência de Davi, e Mical voltou a ser sua esposa. Mas é possível que sua separação de seu atual marido tenha sido um tanto quanto traumática. Isso porque o texto bíblico diz que Palti sofreu muito com o fato de ter perdido Mical. No entanto, parece que o bom relacionamento entre Davi e Mical havia ficado no passado, e a harmonia entre os dois já não era mais a mesma. Além disso, àquela altura Davi também já tinha outras esposas, e por isso alguns comentaristas acreditam que talvez Mical já não lhe parecesse tão interessante. Outros estudiosos também sugerem que as ocupações de Davi como rei de Israel, somadas a tudo que ele havia passado como fugitivo de Saul, tinham lhe transformado numa pessoa diferente do outrora jovem guerreiro recém-casado. Assim como Mical também provavelmente era outra pessoa, depois de ter vivido anos ao lado de outro marido. Seja como for, o final do relacionamento entre Davi e Mical de fato foi melancólico. Isso ficou claro na forma como Mical criticou Davi quando ele se alegrou diante do Senhor no episódio em que a Arca da Aliança foi levada a Jerusalém. Essa reação de Mical, um tanto quanto ciumenta e sarcástica, parece ter acabado com qualquer consideração que Davi tinha por ela, conforme nós lemos no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, entre os versículos 16 e 23. E dessa forma, aquele relacionamento de romance e cumplicidade que parecia ser tão promissor entre Davi e Mical na juventude, acabou encontrando um fim triste e doloroso. Além disso, a princesa de Israel, que foi a primeira esposa do rei Davi, terminou sua vida sem gerar filhos. E se você gostou de conhecer a história de Mical na Bíblia, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu comentário. E se você tem vontade de estudar a Palavra de Deus com mais profundidade, mas de uma forma simples e objetiva, você pode estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Uai, seu app de vídeos curtos.